que estão nessa função para que possam ser identificadas. E vamos aguardar alguns minutos para que possam fazer a operação de escanear os crachás. ¿A qué te refieres? Sí, pero hablamos de lo de la comisión fiscal. Ok, ajá. El otro tema ni lo mencionamos. Bueno, no importa. No, sí, pero digo, en general. Sí, hay una asamblea. ¿Cuál es el código? Pues un poco Ella te lo dice. sí. Ella te cuenta. ¿Cuál es el código? Y le digo, pero a ver qué pasó. ¿Tú sabes qué pasó? Le digo, sé que hubo algo, pero no tengo hecho. Yo me la llevé al terreno de Pegaba. Pero una malla tienes materia. Preguntas la malla. No, es que era confidencial y me pareció muy bueno que haya clasificaciones y sí, pero yo veo la clasificación así y la materia Había un otro que cambié de sapo. Sí, nomás había otro papelito diferente de este que coloqué junto a este, só que deixei mi otro saco. Cambié de saco. Bien, mientras... Enquanto vão escaneando os crachás, queremos informar que a rede LACNIC Eventos não está disponível até amanhã nesta sala. Para dar início à sessão, convido o presidente da diretoria do LACNIC, Alejandro Guzmán, para sua mensagem. Alejandro, com a palavra. Sendo às 16h39 do dia 16 de maio de 2025, abre-se a segunda sessão ordinária do Registro da Internet para a América Latina e Caribe, convocada pela diretoria em reunião da data 18 de março de 2025, tendo sido comunicada a convocação por circular encaminhada aos sócios com 30 dias de antecedência em 3 de abril de 2025. Conforme surge do registro de presença de sócios, temos 125 sócios presentes com 300 e tantos votos. Identificada a existência de quórum para iniciar a sessão, vamos considerar o primeiro ponto do dia, a designação do presidente e secretário da Assembleia. Devido a que estão presentes tanto o presidente, quem está falando, como o secretário Esteban Lescano, da diretoria,
De acordo com o artigo 16 dos Estatutos Sociais reformados em 2022, eles deverão ocupar os cargos de presidente e secretário da Assembleia. Sem prejuízo do que acabaram de informar, queremos informar a Assembleia que assistirá à Secretaria do Presidente o Dr. Gerardo Jiménez de Arechaga, que tem sido secretário dessas Assembleias desde 2004. Muito obrigada a todos. Bem-vindos. Meu nome é Alessia Suquete, eu faço parte do staff do LACNIC. A partir deste momento, vamos iniciar a Assembleia Ordinária do LACNIC. Na mesa nos acompanham os membros da diretoria, Ernesto Majó, diretor executivo do LACNIC, e Eduardo Jiménez, assessor jurídico da organização. Para continuar, convidamos vocês para visualizarem um breve vídeo que dá instruções sobre a dinâmica de votação. Podem iniciar com o vídeo. Obrigada. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral do LACNIC. Antes de começar com a reunião e as votações dos dias, devem lembrar que só poderão votar os sócios que estejam na sala e cadastrados para a Assembleia. O sistema de votação só funcionará por meio da rede da Assembleia. Só poderão entrar no sistema por um dispositivo de cada vez. Todos deverão ter seus crachás na mão para colocar seu usuário e sua senha no sistema eventos.lacnic.net/assembleia/login. Ao longo da Assembleia, estará disponível dentro da sala um dispositivo para fazer a votação. Como votar na Assembleia? Entre no sistema da Assembleia, uma vez que conseguiu carregar a página, coloque seu ID no ID do crachá. Se não consegue encontrar seu ID, é um número que está no código de barra no sua crachá, por baixo do código de barras. Coloque seu código Assembleia, é o número que está na etiqueta atrás do seu crachá. Fazendo clique em entrar, você poderá votar. Por quantas organizações vai votar? Se votar só por uma organização, selecione a opção que quer votar, clique em encaminhar voto e confirme o voto. Se forem duas ou mais, todas têm as mesmas decisões. Se votar por duas ou mais organizações, escolher a mesma opção, selecione a ação que quiser votar por todas as organizações, clique em encaminhar voto e depois em confirmar voto. Se votar por duas ou mais organizações e escolher opções diferentes, clique na caixa voto diferenciado, selecione a opção que votará a cada organização, clique em enviar voto, depois confirmar voto. Importante, independentemente da quantidade de organizações pelas quais for votar e se os votos forem diferenciados ou não, uma vez que clicar em enviar voto, sempre poderá cancelar a opção selecionada e voltar a escolher. Quando a próxima pergunta for ativa, deverá incluir seus dados novamente no ID do crachá e código da Assembleia e repetir o procedimento. Vamos dar início à Assembleia. Antes de continuar, vou referir alguns pontos importantes a serem levados em conta. Para votar por meio do sistema de votação da Assembleia, devem necessariamente estar conectados à rede LACNIC-Assembleia, com letra maiúscula. Além disso, de acordo com o Estatuto, unicamente os sócios têm direito à voz na Assembleia. Portanto, só poderão ser considerados os comentários realizados de forma presencial pelos sócios do LACNIC cadastrados no momento e no espaço correspondente a essa Assembleia. As perguntas e ou comentários encaminhados pelo Zoom não poderão ser falados no microfone da Assembleia nem considerados nesta ocasião. Durante a sessão, vamos ter um computador que está na primeira fila, onde poderão auditar a votação. Saibam que só podem entrar no sistema de um único dispositivo de cada vez. Além disso, informamos que nesta ocasião vamos testar um novo sistema de votação. Alguns votantes presentes na sala participarão do teste com vistas a avaliar seu funcionamento para a possível implementação futura. No final da Assembleia, vamos convidar todos os sócios presentes na sala para fazer um exercício prático com o sistema de votação.
Isso vai nos permitir obter uma prova mais completa um teste mais completo de seu funcionamento. Para começar, vou convidar Ernesto Marro, que fará o teste do sistema de votação. Obrigada, Ernesto. A partir deste momento, vamos iniciar a assembleia. Obrigado, Alessia. Como a Alessia assinalou, sempre começamos com uma pergunta para calibrar o sistema de votação. É uma pergunta que não tem nenhuma conotação da Assembleia, mas serve para calibrar os sistemas e garantir que todos possam acessar e fazer as votações do caso. A pergunta que oferecemos é: se tivessem que escolher entre cerveja e café nos coffee breaks da tarde, o que prefeririam? Se alguém tem algum problema para votar, Se alguém tiver dificuldades para votar, pedimos que, por gentileza, entre em contato com as pessoas que estão para ajudar na sala. Levantem a mão e serão ajudados. un segundo que falta Ali. Recuerden que para poder participar Lembrem que para poder participar devem se cadastrar nos pontos referidos. Tem várias pessoas que se não fizeram isso, não foram escaneadas, levantem a mão se não fizeram isso e se aproximem dos pontos de contato. Por gentileza, lá na fila do meio, tem uma pessoa que ainda não foi credenciada. alguien no ha podido ser chequeado y Alguém não pode ser verificado e não pode participar da eleição, da votação, perdão.
la izquierda de la sala hay una persona que Do lado esquerdo da sala tem uma pessoa que ainda não se credenciou ou tem problemas com a votação. Poderiam ir ajudá-la? mantengan la mano levantada, por favor. Mantenham a sua mão levantada as pessoas que não conseguiram se credenciar, por favor, ou que não conseguiram votar, para poder atendê-los. Lá no fundo tem muitas pessoas ainda aguardando. ¿Hay alguien que todavía no haya podido votar? Será que tem alguém que ainda não conseguiu votar? Por gentileza, levante a mão. Rodrigo, ali, à sua direita. Gerardo, aqui na frente. Será que alguém ainda não conseguiu votar? Podem levantar a mão. Aqui no meio, Nico. Temos umas pessoas aqui no fundo, bem no meio, no fundo da sala. Levantem a mão, por gentileza. Rodrigo. Rodrigo, lá no meio ainda precisam de ajuda. Por gentileza, não deixe de levantar a mão se ainda não conseguiram votar ou se cadastraram. ¿Alguien más que no haya Será que tem mais alguém que não conseguiu votar? Por gentileza, levante a mão. Gerardo, ali, ó.
lá atrás. ¿Queda alguien que no haya... Tem mais alguém que ainda não conseguiu votar ou se credenciar para a votação? Levantem a mão para ajudá-los. Nico. Nicolás, lá. ¿Alguien más que no haya... Será que ainda tem alguém que não conseguiu votar ou ainda não se credenciou? Por gentileza, levantem a mão. Caso contrário, iniciamos a nossa assembleia. Vamos a cerrar la... Vamos encerrar a votação, porque isso aqui é um teste, não tem nenhuma, não, é só para testar e verificar que todos estejam credenciados e habilitados para a votação. Encerramos o teste. Se tiverem qualquer problema na próxima votação, que vai fazer parte da nossa assembleia, então peçam ajuda. Obrigado. O resultado da eleição, que ficou, encerramos essa votação. Podemos então começar, Alejandro. Beleza. Então, parece que agora não vai ser mais coffee break, mas vai ser beer break. Vamos passar a considerar o segundo ponto da ordem do dia. Considerar e aprovar a memória, o balanço geral, o inventário, conta de despesas e recursos, relatório dos auditores externos e da Comissão Fiscal a 31 de dezembro de 2024. Antes da consideração da Assembleia dos relatórios diversos, o CEO, diretor executivo, o gerente de administração e finanças Diego Mena e os membros da Comissão Eleitoral e Comissão Fiscal vão fazer uso da palavra para fazer um resumo. Vamos começar com o relatório do presidente da diretoria. É justiça. Muito bem, queremos compartilhar com vocês um pouco as atividades da diretoria durante 2024 e continuamos considerando muito importante compartilhar esse tipo de relatório, porque assim vocês ficam sabendo o que a diretoria está fazendo. A administração da entidade é uma responsabilidade que a Assembleia encomenda à diretoria e por esse motivo queremos que vocês saibam exatamente como estamos cumprindo o trabalho que nos foi encomendado como diretoria. Para lembrar um pouco como é a composição da diretoria, todos estamos aqui presentes. Temos na diretoria Rafaelito Ibarra de El Salvador, Javier Salvador do México, Carmen Denise do México, segunda secretária, Esteban Lescano,
que trabalha como secretário da diretoria da Argentina, Wagner Maia, segundo tesoureiro do Brasil, Gabriel Adonailo, tesoureiro da Argentina, Evandro Varonil, vice-presidente do Brasil, e eu, Alejandro Guzmán, como presidente da diretoria, e que sou da Colômbia. Se vocês querem saber um pouco mais sobre funciona a diretoria, quais são as atribuições e cargos, temos um QR Code que vocês podem usar para acessar as informações. Como opera do ponto de vista de reuniões e canais de comunicação? Temos uma lista de e-mail. São, na verdade, duas, uma que inclui o diretor executivo e outra é apenas para os diretores eleitos pela Assembleia pelos membros. São usadas para diferentes tipos de temas. Temos reuniões virtuais, nos reunimos todos os meses do ano, pelo menos uma reunião virtual, exceto os meses nos quais nos reunimos presencialmente. No ano passado tivemos 7 reuniões. Aqui diz 2 horas cada uma, mas na verdade sempre dura muito mais. Passamos pelo menos meia hora ou 1 hora a mais, nas quais revisamos questões diferentes. Vamos falar em detalhes sobre eles. Temos 4 reuniões presenciais por ano, que duram 2 ou 3 dias. 2 delas são feitas dentro dos eventos do LACNIC, como por exemplo, para esta reunião do LACNIC 43, tivemos a reunião no sábado e no domingo, com o objetivo de estar disponíveis durante o resto da semana. E temos uma onde se faz a revisão anual de tudo o que aconteceu. Fazemos uma revisão dos resultados e um planejamento para o ano seguinte, realizado na sede do LACNIC. E no início de dezembro, isso é realizado em Montevidéu. Além disso, temos comitês internos e externos. Alguns comitês que são de investimentos e finanças, outros de risco, segurança da informação. Antes havia um só, agora são mais de um pela importância que tem cada um. Temos um de procedimentos, temos um de ética e participação NROSC, Executive Council, e o ASO-EAC, um representante da diretoria. Se querem saber mais sobre o que fazemos nas reuniões e decisões que tomamos, as atas são públicas, então cada reunião depois de cada reunião há uma ata revisada pela diretoria, depois publicada, e há bastante tempo nós revisamos durante alguns dias, depois passa pela aprovação da diretoria e finalmente é publicada para que seja disponível para todos vocês. Aí está o QR Code, onde vocês podem acessar a informação e olhar as atas. Também podem procurar no website do LACNIC. Também podem ver o que discutimos, quando nos reunimos. Tudo isso está divulgado ao público, aos membros. Ao todo, temos 30 reuniões durante o ano, entre virtuais, presenciais e também as dos comitês, separadamente. Esta imagem é um pouco complicada, não vou entrar em detalhes, mas o que quer mostrar é como o LACNIC se dirige como organização. Sabemos que o poder da diretoria vem dos membros da Assembleia e o nosso objetivo é fornecer as orientações ou diretrizes do governo para a organização. Eles definem as estruturas nas quais desenvolvemos nossas atividades e isso deve ir acompanhado por processos estratégicos. Temos 4 processos estratégicos principais que definem as demais atividades da organização. Um deles tem a ver com as eleições institucionais, outro tem a ver com a gestão de riscos, o terceiro da gestão estratégica e o 4 com a gestão financeira estratégica. Depois, existem processos de realização, ou seja, atividades específicas para cumprir a nossa missão. Tem a ver com serviços de registro, desenvolvimento de políticas, construção de comunidade e eventos. Estes são os 3 pontos principais a partir dos quais se formou a comunidade do LACNIC. Também temos inputs e outputs que vêm da comunidade e dos sócios, para a comunidade e para os sócios.
Temos um bom sistema de medição do que fazemos, ou seja, medição, análise e melhoria. Estamos o tempo todo medindo indicadores e com esses indicadores tomamos decisões para manter e melhorar os processos diferentes que temos. Também temos processos de apoio, porque o LACNIC é um registro, mas também é uma empresa, uma organização que funciona com pessoas, com staff, com serviços. E esses processos de apoio permitem que a missão seja cumprida. Recursos humanos, processos, comunicações, gestão financeira operacional, manutenção e segurança e gestão de viagens. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre como funciona o LACNIC, também podem comunicar-se com os membros do staff ou membros da diretoria e podemos compartilhar com prazer um pouco mais sobre isso. Brevemente, gostaria de dizer que para que o LACNIC funcione como há tempo funciona e cada vez melhor, há muita atenção na aplicação de boas práticas na gestão da organização. Embora seja uma organização pequena, o LACNIC se guia tanto no nível do diretório, da diretoria, como também do staff. Procuramos seguir as boas práticas globais. Por isso, o desempenho é sobressalente. Como é a distribuição do tempo da diretoria? Muitas vezes já esclarecemos isso, mas é bom dizer que a diretoria não tem nada a ver com a alocação dos endereços IP. Isso é feito por uma parte do nosso staff. A diretoria deve se encarregar-se de que a organização funcione bem. Por isso, grande parte do nosso tempo não tem a ver com recursos, com alocação de recursos ou assuntos técnicos. Nós temos que trabalhar para que tudo funcione da melhor maneira possível. Aqui temos uma distribuição dos tempos, uma quarta parte do tempo, mais ou menos, dedicada à organização interna, do funcionamento interno do LACNIC, tem a ver com contratações, aprovações de contratos, elementos, ou seja, uso dos recursos. 16% dedicamos a assuntos financeiros, 22% assuntos comunitários, as reuniões, as iniciativas, os projetos, os prêmios e tudo que envolve a comunidade. Também dedicamos 8% à parte de procedimentos, 5% assuntos vários, assuntos estatutários, 5% vários e 5% estatutários e 17% das operações do LACNIC. Os assuntos vários têm a ver com a comunicação do LACNIC com outros organismos, outros RIRs, outros NROs. E alguns podem perguntar como fazemos para medir esse tempo de uma forma tão detalhada. A nossa agenda da diretoria é uma agenda dividida por tempo, justamente para que tenhamos essa precisão na distribuição do tempo em cada reunião que temos, tanto da diretoria como dos comitês. Parte do nosso trabalho está ligado a procedimentos e políticas. E acontece que o Estatuto do LACNIC estabelece a estrutura geral de funcionamento do LACNIC. No entanto, tudo isso tem que ser aplicado na prática, implementado na organização e na comunidade. E, portanto, uma função da diretoria é definir as políticas para que isso seja executado. Algumas das questões que a gente reveu ao longo do ano passado, tivemos a 6ª versão da política de investimentos. Também revisamos a criação do Comitê de Procedimentos e seu regulamento. Para lhes detalhar um pouco mais sobre isso, percebemos que toda a diretoria estava usando muito tempo para fazer a revisão de procedimentos, era um pouco caótico, e acreditamos que era recomendável criar esse comitê. E então, alguns diretores fazem uma revisão mais profunda e depois, em reuniões plenárias, analisamos questões mais gerais dos procedimentos. Dessa forma, otimizamos o tempo e obtivemos melhores resultados. Também foi revisado o regulamento de incompatibilidades e capacidades, com o intuito de que a direção da organização cada vez tenha padrões mais altos e, dessa forma, possa se manter ou aumentar o desempenho da organização.
Além disso, foi revisto o Regulamento de Competências e de Idoneidade para Diretores, a Política Geral de Segurança da Informação, a Política de Riscos na versão 3, a Política de Transferência de Despesas e a definição e funcionamento dos comitês da diretoria. Como criamos um novo comitê, queremos ter certeza de que o procedimento para criar novos comitês tivesse regras, condições sobre como deve ocorrer no futuro, se surgisse a ideia de um comitê adicional ou se o comitê deixar de ser necessário, como deveria deixar-se de usá-lo. Então, essas são algumas das políticas e assuntos que a gente reviu no ano anterior. Tivemos resoluções muito importantes, mais de 38 ao longo do ano. Aqui, algumas das mais importantes. Tivemos que revisar e aprovar o que é para ser apresentado à Assembleia a cada ano e participar do webinar que temos antes quanto às decisões importantes, como foi no ano passado. Também tivemos que verificar se a gente ampliava o waiver para os membros IPv6 only, que tem um waiver para pagar menos pelos recursos. E se cumpria-se um prazo, então, por isso analisamos para ver se era conveniente para continuar a desenvolver IPv6 para fazer alguma diferenciação com o waiver. Manter por um ano os descontos para ASN para ISPs nano e micro. Nomear o representante do staff para a Annual Review Committee do NRO. Ratificar a designação de representante da comunidade ao ASO Address Council e a Annual Review Committee do NRO. Também, como temos uma auditoria externa, aprovou-se a extensão do contrato com o KPMG, que é auditor externo contábil, até o exercício de 2024. Aprovar a transferência das faculdades jurídicas do diretor executivo. Vamos ampliar esses detalhes quanto à mudança de diretor executivo. E também ampliamos o que falamos no ano passado, ligado às taxas dos membros, e aceitamos um convite para o CEO do LACNIC para fazer parte do Comitê Estratégico da Rede Clara. Essas são apenas 9 das 38 resoluções tomadas em 2024. Quanto às políticas, nosso papel como diretoria teve um momento específico quando verificamos se ratificávamos ou não uma política. E no ano passado, tivemos 2 políticas ratificadas e uma que não foi ratificada. As ratificadas foram a LAC 2023-3, versão 2, que são as considerações para declarar uma proposta como abandonada, uma proposta ligada a propostas apresentadas faz muito tempo e nunca mais discutidas deixassem de estar no registro para que não incomodassem. E foi ratificada a proposta 2023-6, versão 2, exceção especial para provedores de infraestrutura crítica global, que também foi ratificada. A que não foi ratificada estava ligada à eliminação dos ROS em caso de recursos recuperados e encomendar ao staff a elaboração de um marco de referência. Para explicar um pouco mais disso, essa política não foi ratificada porque entrava em detalhes operacionais sobre como o LACNIC deveria fazer algumas coisas, e essa não é uma função das políticas, então foi encarregado como implementá-lo no staff e apresentá-lo para a comunidade depois. Foi uma forma de deixar claro qual é o limite das políticas que são discutidas no fórum. O staff também prepara para que a diretoria saiba como é que vai a organização. Preparam diferentes relatórios que analisamos a cada mês. Tivemos relatórios do Comitê de Ética, financeiros e de investimentos trimestrais, auditorias aos NIRs. O LACNIC faz auditorias ao NIC México e NIC Brasil para ter certeza de que eles estão cumprindo com as políticas de atribuição de recursos. E nós fazemos, então, essas auditorias. Recebemos um relatório da auditoria de qualidade, fazemos avaliações de cada evento do LACNIC, que temos 2 por ano, para saber como foi o evento, o que podemos melhorar, informar sobre o plano de acompanhamento do plano operacional anual, relatório de riscos de segurança, relatório de controle interno, de recomendações da comissão fiscal, acompanhamento de pesquisas de serviços, relatórios vários de áreas operacionais do LACNIC, de projetos e estratégias, ICP2 e a FRINIC. E agora
O ano passado foi um ano especial, houve uma transição de liderança. Para lhes contar como ocorreu isso, em torno de 10 de maio do ano passado, Oscar Robles, que era nosso diretor executivo, comunicou sua decisão de fazer um caminho diferente na sua vida pessoal e profissional. E isso iniciou um novo processo, que era como escolher um novo diretor executivo. Em 4 de junho, nos reunimos, aceitamos a demissão de Oscar e começou o processo de seleção. Para esse processo de seleção, dedicamos um tempo suficiente, no qual fizemos várias coisas, e dentre elas fizemos uma coisa que já vínhamos fazendo faz muito tempo, que é um plano de sucessões. Como dentro do LACNIC temos posições chaves que são difíceis de substituir e que precisam de determinado conhecimento, de algumas habilidades e conhecimentos desenvolvidos. Então, o LACNIC, como diretoria, pedimos ao diretor executivo, faz bastante tempo, ter um plano de sucessão para essas posições importantes ou chave. Então, esse foi um dos insumos que consideramos para quando queríamos escolher um novo diretor executivo, e depois de avaliar todas as nossas opções disponíveis, resolvemos que Ernesto Marro estava preparado para ser, ele era o diretor executivo adjunto, o plano tinha sido muito bem sucedido e ele estava pronto para assumir a diretoria executiva da organização. Desde 12 de agosto, que foi informado publicamente à comunidade, dias antes foi avisada o staff, começou o processo de transição e eles puderam trabalhar juntos enquanto o Oscar encerrava seu ciclo e deixava Ernesto pronto para assumir funções. Então, em 1º de novembro, Ernesto assumiu como diretor executivo. E, mais uma vez, essa decisão foi tomada com muita calma, de forma muito séria, porque, de fato, é que quem dirige a organização como CEO, como diretor executivo, impacta diretamente em como se vai sentir o staff, as relações com outros membros da comunidade. Então, queríamos ter certeza de que fosse a melhor decisão. Por enquanto, não nos arrependemos da decisão tomada depois dessa transição. Tem sido muito tranquilo e, de fato, recebemos muito bons comentários de outras regiões sobre como foi bem feita e tranquila a nossa transição em comparação com o que tem acontecido em outras organizações da comunidade, onde tiveram transições mais caóticas e menos tranquilas. Então, finalmente, eu gostaria agora de oferecer a palavra à comissão eleitoral, que vai se ocupar de falar sobre os processos eleitorais de 2024. Boa tarde a todos. Vimos apresentar a comissão eleitoral do LACNIC. A comissão está formada por membros de diferentes países. Aqui comigo está minha colega Nancy Córdoba, do Peru. Eu sou Inácio Ribeiro, da Argentina. Houve gente que não pôde viajar, alguns membros que estão nesta situação, um do México, Tapito do México, e Maria José Franco Lugo, do Paraguai. Não sei se os slides avançam. Aqui está a foto dos colegas da comissão. E também quero me referir especialmente a Marcelo Corradini, do Brasil, que já não está mais conosco. Lamentamos profundamente o falecimento de Marcelo, membro da comissão eleitoral desde 2015, nos deixou recentemente, depois de enfrentar admiravelmente um longo processo de saúde. No LACNIC sempre vai ser lembrado pelo seu compromisso, sua qualidade humana, sua vocação de serviço. Ele acreditava numa internet ao serviço das pessoas. Nos deixa o exemplo da sua alegria, seu otimismo.
melhor despedi-lo assim, com esse aplauso, em honra da sua alegria, da alegria que sempre tinha. Então, estendemos nosso abraço à sua família e amizades, especialmente que temos que despedi-lo aqui no Brasil, que era a sua casa. Ofereço a palavra agora à minha companheira Nancy, para que lhes conte sobre os processos de eleições nos quais a comissão trabalhou neste ano de 2024. Boa tarde. A comissão eleitoral participou de 3 processos eleitorais no ano passado. Temos a comissão, neste caso, o primeiro processo que ocorreu foi da comissão fiscal, onde foi eleita Adriana Ibarra, do México. Depois, a comissão eleitoral tinha 3 candidatos, dos quais 2 foram eleitos: Marcelo Corradini, do Brasil, e Ignacio Ribeiro, da Argentina. Na comissão da diretoria, houve 5 candidatos para 3 vagas, e 3 foram os mais aptos para se candidatar como candidatos. Então foram eleitos Alejandro Guzmán, da Colômbia, Evandro Varonil, do Brasil, e Esteban Lescano, da Argentina. Vale destacar que já do último processo eleitoral foi se feito avaliando os conhecimentos antes da aceitação da candidatura. Então, o processo de seleção da diretoria, para isso houve 5 candidatos, dos quais 3 aprovaram a avaliação de conhecimentos e foram aptos para o processo eleitoral. Pode devolver. Então, para terminar, queremos contar que as funções de supervisão dos processos eleitorais da comissão não estão limitadas só às eleições estatutárias, também temos as eleições comunitárias, nas quais a diretoria nos designou como autoridade para vigilar esses processos. Temos eleições de moderador, nos desenvolvimentos de políticas, eleições de ASOAC e também do Review Committee do NRO. Cada processo eleitoral exige que cada membro da comissão eleitoral valide as candidaturas apresentadas, aceitando ou rejeitando de acordo com os regulamentos, avaliando a competência de cada candidato. Assim, garantimos a transparência em todos os processos eleitorais estatutários. Uma nota: durante junho faremos eleições extraordinárias para cobrir a vaga do Marcelo. Isso é tudo que tínhamos a dizer. Muito obrigado. Bueno. Muito bem. Vamos simplificar, evitando um passo mais. Eu tenho que fazer o relatório das atividades de 2024. Obrigado, Nancy. Obrigado, Nacho. Esperemos que carreguem, que subam aí a apresentação para que comecemos. Temos 4 minutos e 40 para isso, então temos algum tempo. Como eu digo, eu estou encarregado de fazer este relatório de 2024. A intenção é revisar com essa apresentação alguns elementos que eu acho centrais do processo. Não vamos revisar tudo que fizemos durante o ano, porque algumas semanas nós já entregamos o relatório completo de atividades realizadas. Está disponível, ou esteve disponível durante algumas semanas para a sua revisão. Então, não queremos chateá-los com tanto detalhe. Obrigado. Neste código, neste QR Code, vocês podem acessar o relatório, tanto em espanhol, em inglês ou em português. Portanto, podem fazer a revisão detalhada de todas as informações que eu vou apresentar.
Eu vou apresentar, na verdade, alguns elementos que eu acho mais importantes durante esse exercício. A primeira foto do ano tem a ver com os membros, a evolução do número de membros. O conjunto de entidades agora representadas na Assembleia, que no final de 2024 chegou a 12.906 entidades. São quase 13 mil entidades que receberam recurso de endereçamento do LACNIC diretamente na nossa região de cobertura ou por meio dos registros nacionais, ou seja, no caso do Brasil, o NIC-BR ou também o registro do México. Este crescimento de membros é contínuo durante os últimos anos, em taxas menores do que nos últimos anos, a partir de associações IPv6 only, chegando a quase 1.600 unidades nesta categoria, entidades desta categoria. O outro lado desta história é a situação do IPv4. A partir do que foi o processo de esgotamento dos endereços de IPv4, estabelecemos um acordo com os NIRs para uma lista de espera para entidades que almejavam receber endereços que fôssemos recuperando e fossem devolvidos pela comunidade. Essa lista de espera foi crescendo significativamente, chegando a ter 1.522 entidades registradas. Isso implica que a última entidade registrada na lista implica que essa última entidade deve esperar 9 anos para receber endereços IPv4. Isto é o outro lado, digamos, a má notícia dessa história. Mas queremos esclarecer tudo isso para evitar falsas expectativas. Há 23 anos, o LACNIC tem um foco que é atender os seus associados da melhor maneira possível. Para isso, usamos algumas ferramentas, como a medição dos níveis de satisfação dos membros com os nossos serviços. Felizmente, os membros reconhecem a qualidade do trabalho que fazemos. No ano passado, a nossa medição foi bem alta. A cada 2 anos fazemos essa enquete entre todos os associados e reconheceram com um nível de excelência muito alto, reconheceram que o serviço que nós prestamos tem 96% de satisfação geral. É um indicador de excelência que vem se mantendo nas enquetes anteriores. Não é uma coisa que nos conforma, mas nos gratifica, nos alegra e nos compromete para continuar trabalhando, identificando aspectos a melhorar. Essas enquetes são uma ferramenta também para identificar outras questões sobre as quais estamos trabalhando, algumas preocupações de associados, iniciativas, propostas ou necessidades que devemos cobrir. Isso também fazemos de forma complementar com outras atividades. A enquete de satisfação de clientes é feita de 2 em 2 anos, como eu disse, mas todo ano fazemos trimestralmente uma medição com entidades que tiveram alguma atividade, alguma interação conosco, para medir também a satisfação dessas entidades e associados. No ano passado também mantivemos um nível de excelência com 95% em média de satisfação nas 4 medições trimestrais realizadas. Esta é uma forma de checar o nosso trabalho, se estamos fazendo bem ou não. Há alguns anos, incorporamos um programa de visitas a associados, que é uma ferramenta que nos permite aproximar-nos dos nossos associados nos seus próprios países. A equipe do LACNIC, não só de serviços, mas também de tecnologia, visita diferentes países todos os anos para reunir-se com associados desses países. São espaços muito relevantes, significativos, valiosos, nos quais a equipe reúne informações sobre as atividades, sobre as suas necessidades, sobre o uso dos serviços que nós oferecemos.
é importante, porque achamos que a informação está disponível e muitas vezes não é bem recebida ou não é adequadamente recebida. Essas instâncias presenciais são muito ricas porque nos permitem saber perfeitamente o que está acontecendo no lugar. No ano passado, tivemos contato com 130 organizações, um contato direto em 4 países que visitamos: El Salvador, Guatemala, Costa Rica e República Dominicana. Nos concentramos na área da América Central e do Caribe. Outra ferramenta ou estratégia que usamos é participar de eventos de terceiros, como, por exemplo, do Andina Link na Colômbia, em Cartagena, outro no Caribe, Canto, no Caribe, e outros espaços relevantes da indústria regional. Nos aproximamos, mantemos contato com entidades, algumas são sócias, outras não, mas estão interessadas nos serviços que prestamos. Então, dessa maneira, atendemos a comunidade regional. Temos eventos como este daqui, que são instâncias muito valiosas, onde a nossa comunidade pode entrar em contato com toda a equipe. Para além dos tutoriais, as palestras, apresentações, claro, a assembleia. Além disso, podem ir aos estandes e conversar diretamente para resolver questões que estão tendo na gestão de seus recursos. LACNIC 43, logicamente, passa a ser outra referência a mais sobre esse tipo de atividade. Essa bagagem de informações que recebemos sobre a quantidade de atividades, preocupações, tudo isso é transformado em ações concretas em benefício dos sócios que temos. Aqui quero falar sobre 2 conjuntos de atividades: a melhoria de serviços internos, por exemplo. Isso nos permite ter uma visão completa dos nossos associados, também nos ajuda a fornecer ferramentas para que possam gerir os serviços por conta própria. Não só ter mais informações, mas também transformar essas informações em mais eficiência e melhores tempos de resposta às solicitações que recebemos. Também muitas das iniciativas solicitadas se transformam em novas funcionalidades do sistema de associados. Por exemplo, o sistema LACNIC. Aqui fazemos a gestão de recursos e serviços. Dou como exemplo a incorporação de um segundo administrador dos blocos, poder dar a informação exata sobre em que etapa concreta está uma solicitação, quais os aspectos pendentes, para saber se há responsabilidade por trás, há um trabalho que está sendo feito, ou se há um trabalho que deve ser feito e que não está sendo feito, seja do lado que for. Também temos essa lista de espera, que é uma informação muito relevante, deve estar disponibilizada. E a possibilidade de fazer alterações massivas no RPKI. Agora sim, desculpem. Um exemplo que eu acho que é bem importante do que é esse trabalho de entender a situação, identificar problemas e cuidar deles de forma devida, foi o programa de implementação do segundo fator de autenticação no LACNIC. No ano passado surgiu um incidente, no final de 2023, início de 2024, houve um incidente em massa, assim, no âmbito global, de filtrações de chaves de acesso de muitos sistemas, e essas chaves de acessos que se filtraram, algumas eram de entidades que eram associadas ao LACNIC. Não foi que tenham entrado no sistema do LACNIC, mas foram obtidas por meio de outros processos, mas finalmente essas informações tiveram alguma repercussão nas atividades dentro do sistema do LACNIC. A gente detectou a situação imediatamente e, como precaução, congelamos a atividade desses usuários e
lhes informamos a respeito do que tinha acontecido. Isso foi se corrigindo, não houve nada muito relevante quanto a dificuldades, mas mostrou que a incorporação do segundo fator de autenticação tinha que ser por padrão. E assim como trabalhamos de forma voluntária com os sócios, fizemos uma campanha de informação muito importante e geramos mecanismos para que pudesse se habilitar esse segundo fator de autenticação, atendendo o que precisava cada um dos sócios. Isso vai se mexendo mais rápido do que eu falo. E no final do ano passado, de 2024, a gente concluiu o exercício e 70% dos grandes membros ou sócios, isto é, as entidades que trabalham com mais recursos, o grupo mais crítico, com mais possibilidade de ser afetado, tinha feito essa implementação voluntária do segundo fator de identificação. Os demais sócios tinham atingido níveis de 30% e hoje esse valor está em 92%. 92% dos grandes sócios já têm o segundo fator de autenticação, e o que iniciamos no ano passado com o processo voluntário paulatino de adotar essa ferramenta vai ser completado neste ano com 100% das atividades com a incorporação obrigatória do segundo fator de autenticação. Também um destaque especial para a RPKI. A RPKI é um serviço que se tornou mais importante na comunidade do LACNIC e também no âmbito global. Eu acho que isso quer que eu me apresse, o sistema. Mas RPKI, como eu falava, é um serviço que tem se tornado mais importante. A comunidade de operadores tem adotado em massa o RPKI. Isso a gente percebe, especialmente nos últimos anos, com o crescimento de 300% dos ROAS, o que, em definitivo, fala da importância que este serviço adquiriu e a necessidade de que o LACNIC faça as ações necessárias para garantir o serviço de qualidade à altura do que os nossos sócios precisam, do que os operadores precisam. No ano passado, depois de 2 anos de trabalho, lançamos um novo serviço, colocamos em produção um novo sistema, sem nenhum tipo de problemas, foi totalmente transparente para todos os usuários, que é o que deveria acontecer, mas em definitivo confirma o bom trabalho realizado pela equipe de tecnologia do LACNIC. Isso foi realizado em coordenação com a área de tecnologia do NIC-BR, que tem uma relação técnica muito relevante, porque muitos dos serviços estão hospedados nos espaços em coordenação com o NIC-BR. Também liberamos 3 versões novas do Forte, do validador Forte, que também é uma ferramenta usada massivamente na região pelos usuários. Aqui vocês têm um QR Code que podem ler para acessar a uma nota que publicamos com todos os detalhes práticos sobre como foi o processo. Então, quem estiver interessado em aprofundar, pode ler essa nota. Outro assunto importante para nós é viabilizar a participação dos sócios nos eventos. Favorecer a participação dos sócios nessas atividades é muito importante, porque aqui ocorre o que é mais importante para a organização, que é a Assembleia de Membros. Faz 23 anos que essa Assembleia de Membros recebe informações do staff, dá sua aprovação ao cumprimento adequado dos objetivos, a gestão adequada dos recursos financeiros. E é por isso que é tão importante que a participação dos membros seja a maior possível, também no evento de maio, mas também no evento de outubro, porque não é só a Assembleia de Sócios e o Fórum de Políticas, mas que embora sejam a razão original dos eventos, mas tem espaços muito mais amplos, que envolvem espaços de interação, espaços técnicos e muito mais. Eu queria dedicar certo tempo ao programa, à área de capacitações do LACNIC,
que se torna cada vez mais importante. Atualmente temos 18 cursos disponíveis. A gente oferece 18 cursos diferentes ao longo do ano, em diferentes momentos, com diferentes edições. No ano passado tivemos 30 edições diferentes entre os 18 cursos. E por aí acessaram e aprovaram 8.620 pessoas. Esse é o número de pessoas que participaram em 2024 dos cursos do LACNIC. É um número muito importante para nós. Deles, 34% se capacitou em IPv6. E o que é mais importante, mas pelo menos é uma confirmação da qualidade do trabalho que fazemos, é que 95% das pessoas, das 8.620 pessoas, avaliaram os cursos com nível de excelência. Então, temos 95% de satisfação com os cursos. Isso nos deixa muito felizes e acreditamos que é uma ferramenta muito apreciada pelos participantes e se aproveitada cada vez mais. Um detalhe é que os cursos foram organizados com certificados. Temos 3 certificações especiais. No ano passado, completamos a 2ª certificação. Completamos a produção dos cursos da 2ª certificação. E neste ano de 2025, vamos concluir com a 3ª certificação, a produção dos cursos necessários para adquirir esse certificado. Agora vamos para o próximo slide. E esse trabalho, de alguma forma, foi muito bem recebido pelos sócios, com 65% dos alunos eram sócios do LACNIC, pessoas que trabalham em entidades associadas. Isso significou, depois, como os cursos para os associados são sem custo, mas as matrículas que não se pagaram, elas retornam num valor equivalente a 1,4 milhões de dólares para os sócios. Para nós é uma coisa muito significativa, não apenas pelo valor do conteúdo, mas também pelo valor econômico que isso representa. Outro assunto que quero destacar neste relatório é o esforço que estamos fazendo para aproximar a comunidade da comunidade de operadores, gerar instâncias de pesquisa aplicada que terminem sendo benefícios para a região. Temos acordos com diferentes centros acadêmicos diferentes na região. Isso gerou 12 pesquisas diferentes que estão entre o ano passado, realizadas entre o ano passado e este ano. E paro aqui porque acho que é muito relevante este vínculo, esta reconexão da academia com os operadores do LACNIC. LACNIC, como organização, surgiu muito vinculada às redes acadêmicas. Também, lógico, aos operadores que já estavam trabalhando no início, mas era algo muito pequeno e havia um vínculo muito estreito. Esse crescimento fez com que fossem se separando e agora estamos tentando uma reconexão, conseguir que esses centros de pesquisa permitam a geração de pesquisas relevantes para a organização e pessoas que se somem a diferentes processos. O objetivo é fazer a comunidade crescer, fazer com que seja mais rica, mais potente e melhor. Outro esforço importante que vimos fazendo no último ano é deixar a informação mais perto possível dos associados, torná-la mais clara possível, as informações que sejam relevantes para eles possam ser usadas nos processos institucionais, mas também em diferentes atividades operacionais das diversas entidades. O blog do LACNIC é uma iniciativa que já tem 2 ou 3 anos, uma iniciativa relativamente nova, no qual publicamos notas e conteúdos diferentes. Às vezes alguns técnicos, outros mais institucionais. Aí vocês têm o QR Code que permite acessar a página do blog.
E também podem se inscrever. Aqueles que já estão inscritos são os que estão interessados nessas informações. Podem fazer isso para receber mensalmente novidades técnicas que são fornecidas pela equipe do LACNIC, selecionada pela equipe do LACNIC, mas também inclui notas de pessoas que têm informações técnicas e que são valiosas. Vocês têm que se inscrever. Se aqueles que não estão inscritos podem fazê-lo, e aqueles que não estão interessados não se inscrevam. Pronto. Faltam poucos slides. Mas é importante pensar sobre o que se implicam e o que significam os encontros do LACNIC como espaços de encontro da comunidade. Há uma frase que diz que a internet é uma rede de pessoas que constroem redes, ou que constroem uma rede eletrônica. Eu acho que é isso que nós fazemos aqui. Nós construímos uma rede de pessoas, uma comunidade cada vez mais ampla, mais potente, para que a rede física ou lógica seja cada vez melhor. Esses são os encontros do LACNIC, são os eventos, espaços onde há uma participação de várias organizações, pessoas com diversos interesses e preocupações ligados à internet, que estão aqui com a chance de encontrar-se com outras pessoas com mais experiência ou mais experiência em assuntos que podem ajudar nas suas atividades. Para nós é muito importante que vocês aproveitem esses eventos. Também a oportunidade do evento da Abrint, que além de ser o maior da história do LACNIC, pela quantidade de pessoas que vão participar, não tenho o número que participam, são 993 pessoas, foi o número que me deram mais cedo, já devem ser mais, mas também a possibilidade de se aproximar. E como eu disse, nós vimos aqui também porque a Abrint nos convidou. Temos a possibilidade, o benefício de participar das atividades da Abrint a partir de amanhã. E eles podem também participar das nossas atividades. Acho que isso é algo que enriquece a toda a comunidade. Estamos muito contentes de estar aqui. E queremos aproveitar essas instâncias, estando aqui ou estando do lado da Abrint. Para já ir terminando sobre toda essa apresentação das informações, do trabalho que fazemos, vamos falar sobre a difusão que fazemos junto aos governos da região. É um trabalho que fazemos em coordenação com outras instituições da comunidade técnica, como a LTD, ISOC, LACX, ISOC, atividades de capacitação, treinamento que fazemos para funcionários do governo, para que entendam entendam melhor como a internet funciona, para que quando forem fazer o seu trabalho, possam fazer sem estragar a internet, sem atrapalhar o funcionamento da internet. Dentro desse conjunto de atividades, junto com os governos, está o trabalho feito com as agências de segurança, a polícia, o Poder Judicial, a Procuradoria. Temos uma bateria de capacidades, de atividades de capacitação, das quais podem participar. Então, é importante que entendam que quando há um incidente que surge a partir da internet, devemos saber como mitigar os efeitos negativos que tem e não acusar a internet pelo que está acontecendo. Agora, sim, o último slide, não posso deixar de falar da equipe do LACNIC. A equipe, quando está aqui nos eventos, está no seu melhor momento, o momento que nós nos encontramos com a nossa comunidade e damos tudo por ela. Então, eu acho que é o sustento desse trabalho. Eles são os responsáveis por cada um dos projetos e atividades que realizamos, e também é muito gratificante saber que já pelo 12º ano ano consecutivo somos um dos melhores lugares para trabalhar no Uruguai, não no mundo, mas no Uruguai.
Isso nos permite, ou 30º, isso nos garante que com a avaliação que o staff tem do trabalho no LACNIC, nós podemos dar à comunidade o melhor serviço, a melhor qualidade, que é o que nós esperamos, que é o que esperamos continuar fazendo daqui para frente. Simplesmente para fechar o QR Code novamente, para que aqueles que queiram ler todas essas informações podem baixá-lo em espanhol, inglês ou português. Obrigado. Antes de sair, temos que chamar o próximo orador, que é o nosso notável tesoureiro Gabriel Adonaido. Muito bem, obrigado pelo adjetivo. A seguir, muito obrigada a todos. Vou comentar as funções de alto nível que nós realizamos na tesouraria. Os cargos da diretoria são consentidos e definidos no início de cada ano pelos 8 membros que fazem parte da board. Com duração de um ano, Wardner Maia, que está aqui conosco, nós levamos adiante a responsabilidade, ou seja, temos a responsabilidade da tesouraria da organização. Representamos a diretoria em termos de supervisão das atividades relativas a aspectos financeiros, ligando-nos com a direção executiva, gerência de finanças, comissão fiscal e auditoria externa. Quanto aos aspectos operacionais, eles são delegados ao staff do LACNIC, principalmente a gerência financeira. Também integramos o Comitê de Finanças, atendendo a gestão financeira, abordando a revisão periódica de 4 áreas principais, que são orçamento, reservas, investimentos e balanço. Isso nos permite fazer um segmento contínuo e próximo das finanças, com uma comunicação fluida entre as partes que formam esse comitê. Fazemos isso principalmente através de reuniões virtuais e presenciais durante o ano. A seguir, o nosso gerente financeiro, Diego Mena, nos vai apresentar o relatório financeiro do exercício 2024 e o parecer da auditoria externa. Após a apresentação do Diego, Hernan, Aristóteles e Adriana, membros da comissão fiscal, vão compartilhar o trabalho de revisão realizado e o parecer correspondente. Nesse sentido, também gostaria de aproveitar para agradecer em nome da diretoria a Hernan, Aristóteles e Adriana pelo tempo que eles dedicam para essa tarefa tão importante. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Vou compartilhar com vocês informações que certamente serão úteis para que possam entender melhor o relatório financeiro sujeito à aprovação dos membros associados do LACNIC no dia de hoje. Como todos vocês sabem, por uma questão de transparência e prestação de contas, o LACNIC contrata anualmente os serviços de uma consultora externa de primeiro nível que emitam parecer sobre as demonstrações financeiras. Então, o relatório foi emitido por KPMG com uma opinião limpa, favorável sobre o nosso balanço. As informações detalhadas sobre as demonstrações financeiras, as notas sobre as demonstrações financeiras e também o parecer foram compartilhados oportunamente pela convocação desta Assembleia e também na página web na seção de transparência. Passamos agora a ver a situação financeira. Do lado esquerdo da tela temos o ativo, que representa os bens e direitos, e do lado direito o passivo, que reflete as nossas dívidas e nossas obrigações. O patrimônio líquido é a diferença entre ambos e reflete a fortaleza financeira da organização. Quanto ao ativo mais relevante, é a alocação de fundos mantidos em bancos, investimentos de prazo mais longo, aproveitando as melhores taxas de juros disponíveis durante o ano, e a redução do saldo de crédito por membro originada
principalmente pelo atraso de pagamentos da Argentina no final do ano 2023, produto de regulamentações do novo governo do Milei, em dezembro de 2023. Essa situação foi solucionada através de um trabalho conjunto que permitiu destravar as restrições e voltar as operações à normalidade. Quanto ao passivo mais relevante, é a diminuição de saldo de antecipações ou adiantamentos a patrocinadores. Por último, temos o patrimônio líquido. Experimentamos pela primeira vez uma ligeira redução quanto ao ano anterior. Isso responde ao resultado de um ano negativo que já tínhamos antecipado e também a redução das nossas reservas. O resultado negativo foi menor do que o orçado, $184 mil, diante do valor previsto, graças a diferentes ações de contenção de despesas que realizamos, implementando uma gestão responsável das nossas atividades. Quanto aos resultados do ano, podemos ver um resumo assim de alto nível sobre como chegar a isso. Temos aqui as receitas operacionais que cresceram 1% apenas em relação ao ano anterior, e as despesas operacionais aumentaram em 8%. Outros resultados líquidos passaram por um crescimento significativo, impulsionados por um contexto internacional favorável, com taxas de juros mais altas do que as que vínhamos tendo. A seguir, vamos entrar em cada um desses componentes. Falemos sobre as receitas operacionais do ano. Como podem ver na tabela, o total se manteve estável com relação ao ano anterior, com variação apenas de 1%. Quanto à composição interna, as receitas por membros de ISPs e registros nacionais de internet, os NIRs, tiveram um pequeno aumento. Isso se explica pelo maior número de solicitações novas e renovações da categoria IPv6 Small. Em contraste, as receitas de usuários finais e de alocações de ASNs foram menores. Essa variação reflete uma normalização no volume de solicitações depois de picos registrados em anos anteriores, produto de regulamentações na região que favoreciam esta implementação, especialmente na Colômbia. Para resumir, o desempenho das receitas esteve dentro do esperado, sem desvios relevantes em comparação com o ano anterior. Quanto às despesas operacionais, as principais variações estão nas remunerações e contribuições por aposentadoria, gastos de difusão. Aumento com relação a 2023 se deve a que parte dos custos nesse ano, os custos do evento foram absorvidos pelo host local, pelo anfitrião. Viagens do staff, comissões e diretoria. Embora o gasto total de viagens tenha sido mais alto do que o anterior, o montante total se manteve em níveis parecidos aos da pré-pandemia, com uma quantidade de viagens significativamente menor. Esse comportamento se deve ao aumento das atividades, a diminuição de atividades presenciais e a inflação dos Estados Unidos. Honorários por serviços contratados, houve um avanço durante o ano, um avanço estratégico para melhorar serviços, estratégias que são chave para melhorar os serviços da comunidade, incluindo Milacni Campus e PDP, Processo de Desenvolvimento de Políticas. O resto das variações foi menor e todo o resultado é esperável no funcionamento da organização. Como já dissemos, é importante destacar que durante o ano foi feito um esforço enorme para conter os gastos, ajustando atividades, mas também tentando manter os nossos planos operacionais sempre que possível. Agora, os resultados líquidos. Desempenho positivo de investimentos financeiros responde a um ambiente internacional favorável durante 2024, com taxas de juros sensivelmente mais altas que nos anos anteriores. Nossa política de investimentos, conservadora, mais flexível, nos permitiu capitalizar essas oportunidades com responsabilidade. Isso não nos garante que a situação se mantenha no futuro. Os recentes acontecimentos nos Estados Unidos e as medidas que estão sendo aplicadas introduzem incerteza
incertezas nos mercados financeiros que exigem um constante monitoramento da nossa parte. Como o Gabriel dizia antes, quero destacar o trabalho realizado no segmento desses temas no âmbito do Comitê de Finanças, fundamental para garantir a diretoria e a comunidade em geral e nossos membros, nossos sócios, uma tranquilidade. Agora sim, chamo os membros da Comissão Fiscal, Adriana Ibarra, Hernan Arcidiácono e Aristóteles Dantas, para que comentem sobre o trabalho realizado e compartilhem o seu parecer. E, logicamente, também estão aqui para tirar quaisquer dúvidas depois que terminem a sua apresentação. Se tiver ruim, passa. Boa tarde, meu nome é Adriana Ibarra, faço parte do Comitê de Ética e da Comissão Fiscal. Nesta ocasião, estou aqui com meus colegas da Comissão Fiscal, Hernani e Aristóteles, e vamos lhes contar um pouco sobre as funções que nós temos e a referir com vocês o parecer da Comissão Fiscal. A comissão está formada por 3 membros que temos um prazo de 3 anos para realizar as nossas atividades e a cada ano um dos membros é substituído. É possível que algum possa ser reeleito ou alguma pessoa que possa satisfazer os requisitos pode se candidatar. Para lhes comentar, referir um pouco, embora vamos ter uma descrição muito grande das atividades que realizamos, convido vocês para reverem os artigos 20 do Estatuto que estão ligados ao que faz a Comissão Fiscal, que vai ver os livros, demonstrações financeiras, para ver de forma prática as atividades que fazemos aqui. Nós, membros da Comissão Fiscal, somos eleitos por vocês, membros da Assembleia, isto é, pelos sócios. Nós não estamos subordinados à diretoria nem ao staff do LACNIC. Nós só dependemos de vocês que votam por nós e nós estamos para verificar o funcionamento no que diz respeito às questões financeiras, como consta do Estatuto. De forma prática, o LACNIC tem um auditor externo, neste caso foi a KPMG. Nós, neste caso, representando os senhores, fazemos uma reunião em Montevidéu, uma reunião presencial com os auditores externos, isso adicional às comunicações que nós temos com eles antes do início do seu trabalho, para verificar que eles tenham acesso às informações, que possam entrar em contato conosco diante de qualquer situação que considerem que é importante, que saibam quem somos e estabelecer esse contato entre nós. Então, há uma auditoria exaustiva pela KPMG e, adicionalmente, nós vamos à reunião presencial em Montevidéu. É uma reunião de 2 dias, onde fazemos uma avaliação aleatória de documentos, fazemos verificações, às vezes, da equipe, mas eu não vai lhes contar um pouco mais sobre isso. Adicionalmente, além da reunião de Montevidéu, nós estamos presentes nesta reunião de maio para ter um contato direto com os membros da diretoria. Também mantemos uma reunião, conversamos sobre sugestões e outras questões, apresentamos um relatório e temos um contato com os membros. Sem querer sermos exaustivos quanto à lista de atividades, eu gostaria de falar que o que a gente faz na reunião a gente recebe muitas apresentações sobre orçamento, sobre as demonstrações financeiras, sobre as atualizações de políticas. Também recebemos apresentações sobre a avaliação dos auditores externos. Este ano foi a KPMG. Quanto ao que eles encontraram na sua revisão, temos uma reunião privada com eles
porque podemos falar com liberdade, de forma privada, com esses auditores externos. E onde aí é realmente onde começa o nosso trabalho. Nós pedimos documentações, evidências, para que de alguma forma, com amostras, possamos comprovar o que consta das apresentações. A nossa comissão já tem vários anos trabalhando juntos neste processo e, em vez de sermos exaustivos, nós resolvemos lhes contar muito brevemente as coisas que nós constatamos que se repetem. A cada ano a gente faz essas revisões e encontramos uma organização muito profissional. Todos sabem que as certificações de alguns processos feitos com a norma de qualidade ISO 9001, tem muitos processos documentados, não apenas estão documentados, porque isso pode ser apenas uma formalidade, eles estão sistematizados e são auditáveis. Eu lembro que há alguns quantos anos era preciso algumas coisas procurar em papéis, vários sistemas. Hoje está tudo sistematizado, o que facilita o nosso trabalho e torna muito mais transparente as informações que temos que revisar. Também é uma organização muito transparente. A gente encontra que a gente pergunta, pede, e às vezes, talvez pedimos em excesso, sem saber, mas nunca encontramos uma barreira para acessar as informações. Não apenas para nosso trabalho, mas também satisfazem as dúvidas ou inquietações que temos, e às vezes estamos um pouco fora do nosso escopo de trabalho. E, por último, e não por isso menos importante, é uma organização que nós percebemos que está sempre aberta para melhorias. A gente profere um parecer, que vocês vão ver daqui a pouco, que isso é a parte formal, mas nós escrevemos, além disso, um documento que sugere melhorias à diretoria, que, no recorde, já estou faz 9 anos na comissão, 100% das nossas sugestões foram implementadas. Então, a cada ano a gente vê que a gente sugere. No ano seguinte, quando a gente faz a nova revisão, as sugestões foram implementadas. Então, para além do detalhe de como fazemos o trabalho, acho que é bom para nós destacar o que tem de bom quando a gente faz essa auditoria, para vocês que nos votam, que também estejam cientes dessas coisas tão positivas. Ofereço a palavra ao meu colega. Boa noite. Português brasileiro, firme e forte. É um prazer encontrar vocês aqui, nesse auditório maravilhoso. Trazer aqui uma obrigação, que é o rito de falar sobre o ditame, que é o resumo do nosso trabalho, que foi feito contínuo, ou seja, nós, apesar de só irmos a Montevideo uma vez fazer essa conferência, temos interações anuais. Tudo que foi exposto aqui me fez lembrar o meu primeiro ano no LACNIC, aqui na Comissão Fiscal, e como essa entidade tem se desenvolvido e trabalhado para ser transparente, trabalhado para ser compreendida e executar a cada momento o seu trabalho com mais eficácia. É muito importante que todos vocês que aqui estão saibam o quanto essas pessoas dedicam o seu tempo, o seu trabalho, para nos prestar a melhor informação. Dito isso, irei cumprir o rito de fazer a leitura do documento oficial que nos traz aqui, para garantir que, ao final, todos possam se manifestar sobre o que foi exposto, seja pelo diretor-presidente, pelo nosso CEO, ou pelo diretor financeiro, além dos tesoureiros e todos mais, certo? Ditame de la Comissão Fiscal. Com fundamento... Parecer da Comissão Fiscal, com fundamento no artigo 5 e 27 dos Estatutos aprovados e em vigor do Registro de Endereços da Internet para a América Latina e o Caribe, doravante LACNIC, reúne-se a Comissão Fiscal, formada por Hernan José Arcidiácono, Aristóteles Dantas, que sou eu, e Adriana Ibarra,
A reunião é a oportunidade, nesta ocasião, foi realizada de forma presencial, atendendo o que foi antes exposto. É emitido o parecer relativo às demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e relatório da auditoria independente. Conclusões. Primeira, foi revisado o resultado da auditoria das demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, realizado pela firma KPMG como auditor independente. O resultado da auditoria foi favorável e as demonstrações contábeis financeiras referidas apresentam razoavelmente em todos os aspectos significativos a situação patrimonial do LACNIC em 31 de dezembro de 2024. Segunda, derivado da análise realizada pela Comissão Fiscal do relatório do auditor independente e dos documentos apresentados por os solicitadas ao LACNIC, concluímos que os dados apresentados refletem razoavelmente a situação patrimonial do LACNIC em 31 de dezembro de 2024. Portanto, aconselhamos a sua aprovação pela Assembleia Geral em conformidade com o Estatuto do LACNIC. 18 de março de 2025, pela Comissão Fiscal. Gracias, thank you. Obrigado. A todos los que Agradecemos muito a todos os que apresentaram relatórios, para todos os membros presentes. Se não houver mais comentários, vamos então passar a seguinte moção: aprovação dos relatórios financeiros, relatórios das auditorias externas, Comissão Fiscal e a memória da diretoria. Passamos então a votar a moção apresentada, abrindo-se o sistema de registro de votos. Lembrei que se houver alguém que tem algum inconveniente para votar, levanta a mão para que a equipe do LACNIC possa ajudá-los. ¿Alguien tiene dificultades para votar? Se alguém tem dificuldade para votar, se for o caso, levante a mão, por favor.
¿Alguien todavía no ha podido votar? Alguém ainda não conseguiu votar? Se ninguém tem problemas, então, Eduardo? Aguardamos unos minutos para que se... Esperamos uns minutinhos para resolver um caso difícil e já voltamos. Alguém mais que está tendo dificuldade? Alguém mais tem dificuldades para ajudar, que precise de ajuda? Alguém mais? Alguém mais? Vamos então proceder à votação. Encerrar a votação. Dois votos contra, 4 abstenções, 528 votos a favor e 36 não votos. Total, 558 votos. Fica aprovada a moção por maioria. Passamos a considerar o terceiro ponto da ordem do dia, designação de 2 sócios para assinatura da ata. O senhor presidente apresenta a seguinte moção: a designação de Ariel Greiser e Edmundo Casares para a assinatura da ata. Em virtude de que não é uma votação controversial, a votação será realizada 5 minutos depois. Será encerrada em 5 minutos. Alguien aquí arriba, por favor, que
no pueden votar. Tem alguém aqui que não está conseguindo votar? Acá en la mesa tenemos un tema. Aqui na mesa temos uma dificuldade. ¿Alguien tiene algún problema? Será que alguém ainda tem dificuldades lá no fundo? Estão levantando a mão. Dada, Considerando a natureza da votação, que não é controvertida, vamos encerrar daqui a 1 minuto.
Ok, procedemos a cerrar la votación. Encerramos a votação. Temos 448 votos a favor, 8 contra, 28 abstenções e 86 não votaram. Fica aprovado por maioria. Não tendo mais assuntos a serem tratados, levanta-se a sessão, sendo às 18h25. Agradecemos muito a sua participação e a gente se vê na próxima Assembleia. Antes, uma salva de palmas para todos. Finalmente, quem quiser ficar e testar o novo sistema de votação, solicitamos que fiquem. Temos mais uma pergunta que se faria usando o novo sistema de votação. Isso é só para quem quiser ficar e nos ajudar para que o nosso sistema no próximo ano seja melhor. Agradecemos muito a todos por terem participado da Assembleia, também a nossa diretoria que esteve presente nesta ocasião. E agradecemos a todos também por sua paciência e contribuições. Antes de concluir, queríamos fazer um teste, como já falamos, do sistema de votação e pedimos que acessem o URL que aparece na tela. O novo sistema inclui melhorias que tornam a votação mais ágil. Agora podem consultar os resultados de moções anteriores sem necessidade de inserir seu usuário e sua senha para cada pergunta. Além disso, se mantém a mesma estrutura e o mesmo formato ao longo do processo de votação. Como sempre, como de costume, por motivos de segurança, o acesso continua a ser de um único dispositivo por votante. Se tiverem qualquer dúvida ou inconveniente, pedimos novamente que levantem a mão e um membro do staff do LACNIC poderá assisti-los imediatamente. Convido Ernesto a fazer o teste do novo sistema de votação. A última pergunta, para quem quiser nos ajudar com este teste, com esta avaliação do sistema, a pergunta é: se tivessem que escolher entre licor e café nos coffee breaks da tarde, o que prefeririam? A pergunta está ativa, então quem tiver alguma dificuldade, por gentileza, nos avisa. Enquanto isso, pedimos a Inácio Rivera e Nancy Córdoba que não possam ir sair. Também Aristóteles e Adriana Hernan também não. E que quando a votação concluir, voltem aqui para o palco. Tenemos una mano levantada acá al centro. 2, 3, 4. Temos mãos levantadas aqui no centro. 5 mãos levantadas. 6, 7, 8, 9. Agora tem 11, 12, 13. Y listo. Como era una... Pronto. Como era só um teste, desculpem os que não conseguiram concluir o processo, mas vamos encerrar a eleição. Saiu tudo errado, deu tudo errado. Não, a quantidade de pessoas que se conectaram foi suficiente, então, Eduardo, por favor, encerre. Agradecemos a todos por sua colaboração e convidamos... Sim, Alessia. Muito obrigada a todos e aguardemos um instante, por gentileza. Pedimos que, por gentileza, entreguem os cartões de votação antes de abandonar a sala. Nos encontramos amanhã às 9 a.m., horário local, e ao meio-dia, UTC. Obrigada a todos.